Olá, estás boa, Inês? Bom dia, Ana. Tudo Tudo bem? bem? Oh, Que bom ter-te aqui, bem-vinda. És uma estreia nos nossos lares, não é verdade? E por isso, se calhar vou mesmo aproveitar enquanto as pessoas se vão juntando, para darmos aqui também uns minutinhos, para te pedir para tu te apresentares, assim uma breve apresentação para quem ainda não te conhece. para quem não me conhece, então, eu chamo Inês e sou psicóloga clínica e tenho muito gosto em trabalhar convosco numa equipa fantástica, mas isso as pessoas já sabem. Eu sou psicóloga, especializei-me ao longo do tempo mais na área da saúde sexual, da terapia sexual e gosto muito também de trabalhar com casais. Portanto, hoje vamos falar aqui de coisas que eu gosto muito e que há sempre muitas questões e muitas dúvidas, por isso espero que seja pelo menos esclarecedor, não é? Claro, é verdade. E a Inês tem esta vantagem incrível de acumular a prática clínica, não é, no dia a dia, também com a investigação. E por isso acho que nos vai trazer aqui visões muito interessantes sobre um tema que dá sempre muito que falar, que é o tema do desejo sexual. Então, nós estamos recebendo as vossas perguntas ao longo da semana, mas eu também convido quem está a acompanhar-nos, se entretanto tiver alguma questão, que pode colocar aí nos comentários e eu estarei atenta também, e dentro do tempo que a gente puder vai tentar responder também a estas questões que surgirem em direto. E então, se calhar sem mais demoras, começamos mesmo já assim a entrar no tema e trago-te assim uma primeira questão, Inês, que diz assim: é normal sentir-me com menos vontade por causa de coisas que não têm a ver com a minha relação? Continuo a gostar do meu marido, mas ando cansada e estressada e não me apetece. Uhum. Isto é uma coisa muito comum e eu acho que a qualquer pessoa já aconteceu em alguma fase da vida, não é? Isto é normal. E pareceu-me que era, pronto, uma mulher também a dizer que não tinha vontade. Nós sabemos que a queixa mais frequente nas mulheres a nível sexual é realmente falta de desejo. E isto acontece muito mais frequentemente do que nos homens, portanto, as causas aqui são imensas e é sempre muito difícil também, sem termos mais informação, conseguirmos ajudar, mas pronto, há sempre aqui umas dicas que podemos também dar. É normal, Boa. é normal não sentir desejo e é normal que se realmente está estressada, está cansada, tem mil e uma coisa a acontecer, não é? Um foco se calhar no trabalho, também fora de casa, é normal que não esteja muito disposta, até porque o desejo é uma coisa que é talvez a parte mais difícil da resposta sexual, de nós darmos assim uma receita, porque o desejo é emocional e é motivacional, ou seja, o que é que isto quer dizer? Que tem a ver com a nossa motivação, com a nossa vontade para nos envolvermos em atividade sexual. E sendo uma motivação, muitas vezes isto tem a ver também com a vontade que nós temos, quer para outras tarefas do nosso dia a dia, por isso é que também quando há aqui por exemplo, questões de humor, de depressão, tristeza, normalmente o desejo é logo acompanhado aqui também de uma redução, porque se nós não estamos motivadas para a nossa vida no geral, como é que nós vamos estar motivadas também para a questão sexual? Portanto, isso pode acontecer com variações aqui normais por exemplo, com coisas situacionais de perda de do emprego, perda de alguma pessoa muito importante para nós, sei lá, alguma situação que também nos causa aqui maior tristeza e, portanto, é normal isso ser acompanhado de baixo desejo, mas também pode acontecer que nós até estamos muito motivados para as outras áreas da nossa vida, mas por algum motivo, nesta fase da nossa vida, não temos dedicação à nossa relação ou até connosco próprios ou próprias não nos sentimos muito com vontade de investir nesta parte. E está tudo bem com isso, não acho que haja aí algum problema. Isso pode ser passageiro e se for passageiro, não é a fase de stress e de ansiedade, vai passar eventualmente e, portanto, quando passar, pode ser provável que o desejo regresse. Se não regressar e se isso realmente ao longo do tempo for causando muito incómodo à pessoa, isso não quer dizer que haja um problema com a relação, como a própria pessoa diz, mas pode haver aqui algumas estratégias e alguma exploração de outros fatores que pode ser feita, até porque o desejo também tem muito a ver com esta parte toda da nossa vida, mas também pode ser realmente causado, ou pelo menos há alguma contribuição
de alguma medicação que as pessoas passam, antidepressivos, estabilizadores de humor, alguma contracepção hormonal também. Por isso, há muitas coisas. Certo, mas portanto, no fundo, para tentar resumir, será sempre importante, se não for uma coisa transitória, perceber se pode haver outros fatores que estejam a influenciar, nomeadamente isso que explicaste, não é? Alguma medicação ou algum estado emocional mais prolongado que possa estar a ter influência, mas daquilo que eu percebi, e corrija-me se estiver errada, que realmente o desejo é uma coisa que é altamente influenciada pelo nosso contexto e pelo nosso dia-a-dia, não é? E quando estamos cansados ou cansados e em fadiga extrema, é normal que se estabeleçam prioridades e se calhar o desejo é uma das coisas que fica ali um bocadinho esmagadinho, não é? E que às vezes é preciso encontrar então algumas estratégias para não o deixarmos cair, se realmente isso nos está a afetar a nós, ou no limite à relação também, não é? Que também se faz a dois. É isso, porque pode realmente não afetar a pessoa, mas se afetar, então, aí sim, acho que é importante ou marcar consulta ou falar com a pessoa com quem estamos e perceber se há algo que possam implementar. Claro, é isso. Perceber o quanto é que nos está a afetar primeiro e consequentemente, ou por afetar a nossa relação, nos está a afetar a nós. Também vamos falar sobre isso de certo, não é? Muitas vezes é mais essa a variável, não é? Então, e isso leva-nos aqui à segunda pergunta, que diz assim: o que fazer quando o casal não tem o mesmo desejo sexual? O meu marido tem menos vezes vontade de iniciar contacto sexual do que eu. Desculpa, eu fiz aqui uma interrogação, mas não era, já acabou aqui. Fiz uma pausa com quem diz há mais, mas não há, é mesmo isso, assim. Portanto, quando há dois membros do casal que não têm o mesmo desejo sexual, neste caso até o marido que tem menos vontade de iniciar contacto sexual, o que é que a gente sugere, Inês? Eu acho que isso é uma nuance interessante, porque normalmente até é ao contrário, que é, pronto, os maridos ou os homens numa relação heterossexual é que estão ali tendencialmente com o desejo mais alto. Pronto, antes de mais dizer que isto é uma coisa super comum, ou seja, nós aqui estamos a falar de uma diferença de níveis de desejo dentro do casal. E eu imagino que a própria pessoa, se não estivesse numa relação, se calhar isto não incomodava, não é? A pessoa estava bem com o seu nível de desejo, se calhar nem pensava nisso, não era um problema. Aqui a questão surge quando isto envolve outra pessoa e há aqui uma diferença. Portanto, isto já é uma característica da relação, não é propriamente um problema. Eu acho que isso é uma mudança importante a fazer, porque isso também nos ajuda a perceber quais é que são então os passos a tomar, porque se nós acharmos que é um problema com a pessoa, e que é o que normalmente acontece, portanto, na consulta ou a pessoa tem desejo mais ou aquela pessoa tem desejo a menos, e estamos ali para ajudar aquela pessoa, ou para aumentar o desejo ou para diminuir o desejo. E isso dificilmente funciona, não é? Porque, quer dizer, o desejo... Até porque o que é deseja mais e a menos, não é? É sempre em comparação com algo ou com alguém, não é? Com outra pessoa. E deixa-me só acrescentar aqui, Inês, que eu acho que é mesmo interessante perceber isto, que é esta pessoa numa relação em que o marido tivesse mais desejo do que ela, seria classificada como alguém com baixo desejo. E neste tipo de relação, se calhar é classificada como alguém com elevado desejo, não é? Portanto, isto é sempre comparativo, não é? Termina, desculpa, que interrompi. E isso é muito importante, porque as pessoas, quando chegam, acham que realmente ou elas têm um problema ou outra pessoa tem um problema. Mas não, porque lá está, nós também podemos falar aqui de diferentes expectativas e mudando aqui a pessoa com quem estamos, se calhar deixamos de ter o problema. Portanto, isto não é propriamente um problema nosso. Isto é sempre uma coisa relacional e por isso é que para trabalhar discrepâncias ou diferenças de desejo é sempre muito importante olhar para o casal e não só para a pessoa. Portanto, a pessoa pergunta-nos o que é que se pode fazer, não é? Para melhorar esta situação. Pronto. Eu acho que uma das coisas importantes é atacar logo aquele mito que nós temos de que o desejo é espontâneo, que ele aparece na nossa vida sem fazermos nada, que ele é tipo, sei lá, fome, não é? Nós passamos muito tempo sem comer e sentimos fome. E nós às vezes achamos que o desejo é igual, mas nós sabemos que isto não é assim. E por muito tempo até pensávamos que era assim, e por isso é que também ainda há muita gente que chama líbido e o termo não é assim propriamente muito correto, porque a libido parece que é aqui uma coisa que vem
e que nos controla. Não é? Nós de repente temos ali uma coisa interna que nos controla. E nós sabemos que não é assim, ou seja, o desejo é uma resposta a alguma coisa. Muitas vezes nós não sabemos a que estímulo é que nós estamos a responder. Portanto, sendo o desejo uma resposta, nós podemos trabalhar essa resposta. Podemos trabalhar de várias formas. Primeiro, podemos perceber o que é que está a acontecer no nosso contexto para nós não estarmos tão interessadas ou motivadas em ter sexo, ou motivados. E isto pode ter a ver com muitos fatores. Pode ter a ver, por exemplo, com a estimulação que estamos a receber, se calhar não é mais adequada, e temos alguma relutância em dizer isto, portanto, estamos ali um bocadinho desconfortáveis, se calhar gostávamos de experimentar outras coisas e aquilo não é possível na nossa relação. Pode ter a ver com, lá está, aqueles fatores que eu falei um bocadinho antes também, de estarmos focados noutras áreas da nossa vida e aquilo não ser uma prioridade. Pode ter a ver simplesmente com o facto de, para nós, uma vez por semana está super ok e isso não nos causa desconforto nenhum. E também é diferente falarmos de um casal em que a vontade de uma pessoa é uma semana e uma vez por semana e a outra é 3 vezes, ou falarmos de um casal em que há uma vontade uma vez por semana versus 14 vezes, por exemplo, que é tipo de manhã à noite e está ótimo. Pronto. E aqui as diferenças vão ser maiores. Claro que numa situação é mais fácil de nos equilibrarmos, de chegarmos ali a um consenso do que na outra situação. Agora, sendo isto uma coisa que nós sabemos que se aumentarmos os estímulos positivos em relação à nossa vida sexual, vamos conseguir estar mais motivados, então é um bocadinho jogar por aí. Diversificar um bocadinho a vida sexual e às vezes deixar cair aquela obrigação de termos atividade sexual com penetração, que é aquilo que as pessoas acham que é atividade sexual. E se isso para nós não for tão confortável ou tão estimulante, há muitas coisas que podemos fazer e isso pode ser uma conversa a ter, não é? A pessoa que não está tão interessada em ter atividade sexual dizer, olha, pensar um bocadinho no que é que são as coisas que estimulam mais e que não tem que ser propriamente atividade sexual. Pode ter a ver também com carícias, com outro tipo de coisas que não sejam propriamente sexuais, à partida, mas que ajudem também a entrar nesse mood. Porque depois de nós estarmos a ter estimulação que para nós é prazerosa, eventualmente o desejo aparece. Claro. A partir de um dia, não, mas se nós nos colocarmos numa situação que para nós é agradável, ele provavelmente vai aparecer. No fundo temos que nos pôr a jeito também, não é? Claro. Sugerir mesmo que é, por muito atarefada que a nossa vida seja, chegarmos ali a um consenso com a pessoa com quem estamos numa relação de, olha, se calhar não são 14 vezes por semana, mas vamos tentar que sejam 2, ok? Para mim o ideal é uma, mas vou fazer 2 ou 3. E pôr no calendário, não é? Que é para não passar. E isto às vezes é muito contraintuitivo, porque as pessoas pensam, mas se eu tenho que pôr no calendário, então já não vai ser verdadeiro, honesto. Mas não é o que acontece, depois as pessoas põem no calendário e não tem que ser propriamente penetração, não é? Pode ser simplesmente um momento de conexão dedicado ao casal, sem distrações. De intimidade, de estar a 2 no fundo, não é? Sim, e isso para o desejo é muito importante. E outra coisa que se calhar também ajuda, aqui uma dica, é de que nós temos também aquela crença, aquela ideia de que isto acontece muito em relações mais longas, não é? De que quanto mais próximas, mais íntimas, mais conectadas estivermos com a nossa parceira ou parceiro, mais desejo vamos ter. E é perfeitamente ao contrário, ou seja, quanto mais próximos nós estamos de alguém e quanto mais rotineira e pouco surpreendente é a nossa vida com aquela pessoa, que é muito confortável, não é? Mas quanto mais rotineira menos desejo vamos sentir. E, portanto, isto parece um contrassenso, mas é muito importante encontrarmos momentos de novidade e de surpresa. E quando eu digo novidade, não é aquele clichê até de irmos a um sex shop ou vestirmos alguma lingerie sexy, nem é tanto isso, porque o que se sabe que ajuda é até mais um processo que se chama autoexpansão, que é quando nós sentimos que nos estamos a expandir enquanto pessoas com aquela pessoa, ou seja, descobrimos coisas novas sobre nós, sobre o outro, aprendemos coisas novas, estamos num contexto diferente. Tudo isto ajuda a ver a pessoa com outros olhos, porque no fundo é isto que acontece no início da relação, não é? Todos os dias são uma novidade, nós nem sabemos prever o que é que a pessoa vai dizer, qual é a comida preferida. E ao longo do tempo, o que acontece é que os casais acabam por também interferir nesse processo, que é,
já não há perguntas abertas, já é coisas muito mais fechadas, nós antecipamos o que a outra pessoa vai dizer, vai fazer. Portanto, isto é inimigo do desejo. Portanto, uma sugestão podem ser coisas muito simples, que é desde fazer perguntas abertas ao outro, não é? Olha, quero saber um bocadinho mais sobre a tua opinião sobre isto, gostava de saber como é que é noutros contextos, queres fazer alguma atividade nova comigo, um hobby, queres ir visitar um sítio novo, coisas que podem ser feitas, lá está, calendarizadas também, que permitam que eu veja a outra pessoa com novos olhos. Até porque um dos momentos em que as pessoas se dizem que se sentem mais atraídas pelo parceiro ou pela parceira é quando veem as pessoas num contexto diferente, com alguma separação, não é? Não é próximas, não é com elas, é tipo passivamente. Não necessariamente ali no mesmo compartimento no sofá da sala, não é? Às vezes é preciso mudar o foco, não é? E é isso. Ok, Inês, isto são muitas ideias, vamos ver se eu consigo fazer aqui um apanhado. Portanto, de uma forma geral, primeiro é importante falarmos se existe esta discrepância, não é? Haver esta comunicação entre o casal, porque se para mim não é um problema e o parceiro não me diz, ou a parceira não me diz que é um problema para ele, eu também não vou ter como adivinhar, porque se calhar para mim está tudo bem, não é? Portanto, primeiro haver aqui se calhar esta comunicação que muitas vezes a gente assume que já houve, mas nem sempre isso acontece, não é? Portanto, eu mostrar que é importante e que está a ser uma questão. Depois, pegando naquela ideia que tu disseste que o desejo sexual é muito mais vezes responsivo do que espontâneo, não é? Ou seja, é muito mais uma plantinha a ser regada do que propriamente uma coisa que nos surge do nada. Então, se calhar também nós percebermos, não é? E principalmente quando existe esta discrepância, quais são os fatores que o fazem florescer em nós, não é? Ou seja, que podem ser completamente diferentes para pessoas diferentes, não é? Mas o que é que a mim me tende a criar esse desejo? E se calhar trabalhar isso, não é? Com o casal e tentar ir ao encontro, não é? Pegando no parceiro que terá menos desejo, tentar ir ao encontro nessas estratégias que tu falas, que são diversas, mas tentar ir ao encontro dos fatores que tendem a estimular o desejo da pessoa que neste caso terá desejo a menos, vamos pôr assim as coisas, não é? Comparativamente. E perceber que estes fatores realmente podem não acontecer ali dentro das nossas quatro paredes, mas podem ser um bocadinho mais que isso e com tanto ou quanto de novidade, principalmente em relações que já duram há mais tempo, onde a rotina tende a não ajudar também a este desejo mais espontâneo. É isto, Inês? É isso. E agora só uma coisa, que é, muitas vezes nós também apanhamos pessoas que dizem que não têm desejo e parece que aquilo é só resumido ao quarto, não é? À cama. O que acontece neste contexto é o que determina o desejo que nós vamos ter. Depois saem daquele modo sexual, saem daquele compartimento e esquecem-se de que tudo o resto na vida deles também influencia o desejo. E se calhar influencia tanto como aquilo que acontece dentro do quarto. Portanto, isto é muito comum também em casais heterossexuais, nós não nos conseguimos escapar aqui das diferenças de género, por muito que eu gostasse. Portanto, eu acho que também é importante falar sobre isto, sobre a divisão das tarefas em casa, o cansaço, que vem também de pensar e organizar a vida. E pronto, e depois quando há filhos também são outras tantas camadas a dizer. Vamos lá chegar, não te preocupes, vamos lá chegar a essa parte, pelas perguntas que eu tenho aqui. Inês, ia-te perguntar alguma coisa que me passou, mas não será grave, há de voltar, pronto. Agora falaste de qualquer coisa que me deu um trigger, mas lá chegaremos. Pronto, acho que podemos avançar para a pergunta seguinte, parece-te bem? Sim. Então diz assim, quais as melhores formas de aumentar o desejo na minha relação? Sempre gostámos muito de ter sexo, mas agora sinto que as coisas estagnaram. Nem de propósito, não é? Estávamos a falar sobre isto. Se calhar resumir aqui algumas ideias que já falaste e acrescentar algumas outras sugestões, talvez. Já sei o que ia dizer há pouco, desculpa, só para não me passar. Pegando um bocadinho no que é, não é? Até que ponto é que eu consigo resolver as coisas com estas estratégias, quando é que passa não é, aquele nível em que se calhar é para pedir ajuda. Pegando no exemplo também que tu disseste, ainda na pergunta anterior, eu diria que se realmente a discrepância é muito grande, poderá fazer sentido aqui procurar ajuda, não é? Junto de um terapeuta sexual, de uma psicóloga, para tentar encontrar, não é, este ponto de equilíbrio entre o casal. Porque quando a discrepância se calhar
é mais pequenina, é uma coisa que talvez com estas estratégias simples a gente consiga resolver entre nós, mas se não, acredito que seja um dos grandes motivos, não é? Também de procura de consulta, é realmente quando a discrepância é bastante evidente. Concordas? É verdade o que estás a dizer, ou seja, quanto mais a discrepância, mais difícil é as pessoas sozinhas, não é, com estratégias, chegarem ali a uma solução que seja boa. Embora eu não sei se isso é assim um fator tão preponderante, porque até às vezes com uma discrepância muito pequena, as pessoas tendem a culpabilizar-se um ao outro, aquilo que eu estava a dizer há pouco, ou seja, às vezes até há aqui discrepâncias diferentes, mas a pessoa não consegue sozinha sair daquele ciclo. Então, nessas situações, eu acho que quando as pessoas já tentaram estratégias, quando já conversaram, quando já leram sobre o que é a resposta sexual, o que é e sentem que estão ali presas, eu acho que isso é um bom sinal para também procurarem ajuda. E acho que aqui as duas grandes coisas é, primeiro, lá está, perceber se é uma coisa que passa por tempo, ou até se aconteceu ali alguma mudança após alguma situação de vida, ou alguma coisa que aconteceu e que tornou a situação diferente, ou se já foi sempre assim. Se foi sempre assim, que é o mais comum, portanto, há muitos casais, e quando digo muitos, a maior parte dos casais têm discrepâncias de desejo, não é? É difícil nós queremos o mesmo ao mesmo tempo a toda a hora, portanto, nós... Já é uma lotaria, uma relação, quanto mais agora nestas coisas todas. Exatamente. É irrealista nós acharmos que vamos ter o mesmo nível de desejo, porque isto é raríssimo. Em quase nenhum casal isto acontece. O que é que diferencia os casais que conseguem lidar com esta diferença? Porque está lá sempre. É basicamente perceberem que isto é uma coisa comum, que não é propriamente um problema a lutar contra isto, mas arranjarem formas de perceberem, olha, vai haver momentos em que vamos ter mais, vai haver momentos em que vamos ter menos, e o mais ou menos, às vezes nem é isto que determina nós estarmos satisfeitos, não é a quantidade, é encontrarem realmente a qualidade da vida sexual que é boa para eles e lá está, e perceberem que o desejo é uma coisa que está associada a algumas coisas e fazerem mais dessas coisas, mas lá está, em primeiro lugar, dar sempre espaço às pessoas para tentarem, não é? Eu não sou ninguém para dizer o que é que vai funcionar para aquele casal, o casal tem que tentar, tem que perceber. Se passar muito tempo e a pessoa realmente não sair daquele ciclo, falando com a pessoa com quem está, não conseguir encontrar soluções e se está a causar incómodo, acho que é um ótimo momento para procurar ajuda. Claro, é isso, ou seja, apesar de ser uma coisa comum, não significa que tenhamos que desvalorizar se isso realmente nos está a incomodar e se realmente sozinhos não estamos a conseguir arranjar estratégias, então sim, é a altura para procurar ajuda. Então, retomando aqui a terceira pergunta que tínhamos, que são quais as melhores formas de aumentar o desejo sexual na minha relação? Certo, já falamos aqui de muitas coisas. Pronto, para quem só entrou agora, ou para também lembrar um bocadinho, uma das coisas que estávamos a falar há pouco são atividades que promovam ver a pessoa com quem estamos com outros olhos. Aquilo que eu falei que é a autoexpansão. Porque ao ver a pessoa com outros olhos, quer seja num contexto diferente, quer seja numa atividade conjunta, e não tem que ser coisas propriamente positivas, mas, por exemplo, com a chegada de um filho, isto é um desafio, e algumas pessoas sentem um aumento de desejo só porque estão a fazer aquilo enquanto equipa e estão a conhecer outra face da pessoa com quem estão. Portanto, isto também pode alimentar o desejo, que é, eu não conhecia esta parte de ti, está-me a surpreender, não é? E admiro essa parte em ti. Isto é uma coisa que realmente ao longo das relações mais longas faz toda a diferença, mas tem que ser ativo muitas vezes este tipo de processos, porque o desejo não acontece, ele é uma resposta a qualquer coisa. Podemos não nos aperceber do que é que está ali na origem, mas é uma resposta. Por isso, é procurar o que é que para nós nos estimula, e isto não tem que ser igual para mim e para a pessoa com quem eu estou, falar sobre isto e implementar as coisas que mais funcionam para cada um, não é? E também diversificar aqui um bocadinho para não entrarmos numa rotina que tem tudo menos de estimulante e a nossa motivação depois, se o contexto não é positivo, a nossa motivação diminui. Mas eu acho que as atividades de autoexpansão, de conhecer coisas novas em conjunto, de atravessar desafios em conjunto, de, por exemplo, falar sobre o nosso trabalho com a pessoa com quem estamos, isso também pode ser uma ferramenta importante, não é? Nós às vezes admiramos a pessoa porque tem coisas tão diferentes de nós e não tem que ser igual a nós. No fundo, mudar um bocadinho a perspectiva, não é? E pegando em alguns exemplos práticos daquilo que disseste, por exemplo,
Ver um homem a ser pai pode ser bastante sexy, ver, não é? Ver o meu parceiro ou a minha parceira, mesmo num encontro de amigos a falar sobre determinado tema, pode-me despertar desejo sexual, a praticar determinado desporto ou num contexto novo, não é? Assim, para dar alguns exemplos concretos. Portanto, no fundo é isto, não é? E depois, pegando nisso que estavas a dizer, não é? Que é tão diferente de pessoa para pessoa aquilo que nos pode estimular o desejo, que realmente, quando nós pensamos em contexto de relação, ou seja, como aumentar o desejo numa relação, se calhar a primeira pergunta é fazer é mesmo o que é que estimula o desejo no nosso parceiro, não é? Porque às tantas a gente pode estar aqui com 1000 soluções e nenhuma daquelas vai ser o trigger que estimula o desejo no meu parceiro. Então, se calhar começar por perguntar, não é? E por falar sobre isto, o que é que para ti resulta em termos de desejo sexual, não é? É verdade, é mesmo isso, mas sabes que às vezes uma própria dificuldade das pessoas é responder essa pergunta sobre elas próprias. Às vezes a gente nem sabe, não é? Ainda nem parou para pensar. Às vezes a questão até é, sempre funcionei tão bem e só quando há ali alguma coisa que está a impedir que a resposta aconteça é que eu paro para pensar, mas porquê que isto não está a funcionar? Porquê que agora é diferente? Mas isso pode ser uma oportunidade, porque vai haver estas situações para toda a gente, ninguém vai escapar, não é? Seja por um motivo ou por outro. Portanto, isto é um treino para a vida toda, que é perceber, olha, se calhar isto até já funcionou comigo, agora não está a funcionar, o que é que eu posso tentar implementar para eu perceber o que é que funciona comigo? E deixar aquela pressão de ter atividade sexual com penetração, de uma X forma. Pronto, pode ter até porque também é bastante comum, não é? Que as coisas que estimulam o nosso desejo e, portanto, as características do nosso desejo variem bastante ao longo da vida, não é? Portanto, aquilo que me estimulava, não é? Quando eu era mais nova, pode ser algo diferente do que me estimula agora ou do que me vai estimular daqui a 10 ou 15 anos, não é? Portanto, nós também estamos num processo de constante aprendizagem sobre nós próprios e sobre o nosso próprio desejo. É isso, e portanto, se isso acontece connosco, é óbvio que nós temos que esperar que isso aconteça com o nosso parceiro ou com a nossa parceira. E esperar que a pessoa seja previsível e constante é um erro. Lógico, não estamos a mudar. E se a nossa vida está também em constante mudança, esta curiosidade sobre o outro vai ser muito útil. Em vez de esperarmos que esta pessoa há 10 anos já sei exatamente o que vai acontecer. Não, vamos também dar aqui uma oportunidade para fazer perguntas abertas, para não estar sempre ali à espera da resposta. Claro, boa. Olha, então, seguindo aqui com as nossas perguntas, diz assim, agora a próxima. É legítimo descarregar excesso de desejo em momentos a sós ou isto é mau para a relação? Também é aqui uma ideia muito colocada. Eu acho que isso é uma ótima estratégia. Não tem nada de mal para a relação. Se realmente a pessoa for a pessoa de uma relação que sente maior vontade sexual e se sentir que é perfeitamente legítimo, também é um bocadinho injusto e coloca aqui muita pressão esperar que a outra pessoa seja a única forma de termos atividade sexual. Também é óbvio. Lá está, não podemos esperar isso de ninguém. Se nós, por exemplo, queremos ir ao cinema agora, não vamos obrigar a pessoa que está connosco a querer ir ao cinema connosco agora. Se queremos ir, sei lá, correr ali num parque, a outra pessoa não quer, não vamos obrigar a pessoa e vamos sozinhas, como é óbvio. Vamos ao cinema sozinhas, se calhar era mais agradável irmos em conjunto, não estou a dizer o contrário. Mas não pode ser sempre um match perfeito, portanto, não tem mal nenhum. Por curiosidade, Inês, desculpa, tu sentes que ainda há, e chamando as coisas pelos nomes, não é? Tu sentes que em consulta ainda há muito este chapéu da culpa, não é? Este estigma em relação à masturbação dentro da relação? Eu gostava de dizer que não, mas eu vejo isso. E acho que é uma coisa que as pessoas não se habituam a fazer, e é interessante, porque às vezes pessoas até bastante pouco conservadoras e confortáveis com a sua sexualidade têm esta ideia de que eu gosto desta pessoa e tenho vontade sexual só com esta pessoa. E isto não acontece. E depois pode acontecer uma das situações, que é a pessoa ou realmente canaliza o desejo para que a pessoa tenha tudo bem, ou a pessoa quando sente vontade e não está com a pessoa, não pode, ou sente vontade de simplesmente masturbar-se e ter um momento sexual sozinho ou sozinha, sente culpa.
Mas lá está, eu acho que é importante desmistificar isto. Isto até é uma estratégia bastante boa e útil para a relação. Nós não dependemos de ninguém para sentirmos satisfeitos sexualmente. Claro. Portanto, E na verdade é uma ótima estratégia de, pegando naquela ideia de se eu vou ter que saber o que é que para mim funciona e o que é que me dá prazer, o que é que nada melhor do que eu também me conhecer primeiro, não é? Como é que eu vou poder passar isso a alguém se eu própria não sei e não explorei, não é? E não sei essa resposta. Portanto, nós vivemos à espera que o outro adivinhe, não é? Mas para que não adivinhe, nós também temos que saber qual é essa resposta, não é? Claro que é uma exploração que pode ser feita a dois, sem dúvida, não é? Mas uma coisa não implica a outra, não é? E muitas vezes até eu vejo as duas situações, vejo a própria pessoa que muitas vezes se sente culpada, não é? Como que se eu estou satisfeita sexualmente, porque é que eu tenho esta necessidade? Mas também muitas vezes o companheiro ou a companheira que se sente quase como uma ameaça, não é? Então, será que isto significa que eu não a satisfaço ou não o satisfaço, não é? Claro, e não há aqui uma resposta sim ou não, ou seja, claro que tudo depende também da situação. À partida é uma solução bastante positiva e útil. Agora, também depende do investimento que se faz em termos de atividade sexual sozinhos ou sozinhas e na atividade sexual com a parceira ou com a parceira. Porque se houver aqui um desequilíbrio muito grande, claro que depois a outra pessoa também pode pensar que há alguma coisa de errado e que é um problema. Portanto, se isto for uma coisa perfeitamente razoável e que, pronto, como é óbvio, nós sentimos vontade sexual e a pessoa não tem que estar sempre ali para nós, continuamos a sentir-nos atraídos por ela e a atividade sexual com o parceiro ou com a parceira é agradável, é perfeitamente saudável, até acho que é recomendável e é um muito importante. E ali é um bocadinho como tu dizes, eu pode-me apetecer ir ao cinema acompanhado ou pode-me apetecer ir ao cinema sozinho e está tudo bem, não é? Quer dizer, implica coisas diferentes e sensações diferentes, não é? Mas ias terminar quando é que não é tão saudável, não é? Pois, porque também acho que é difícil darmos aqui uma resposta universal sem conhecer situações concretas e pode haver de facto aqui um investimento muito grande na masturbação e negligenciar a questão sexual com a pessoa. Mas pronto, nesse caso acho que sim, completamente claro. É uma questão de dose, não é? E mais uma vez do que é aceitável dentro daquele contexto de relação, não é? Sem aqui um parómetro, mas o que é que está a funcionar ou a não funcionar para aquele tipo de relação. Muito bem. E então a pergunta seguinte diz assim: ter sexo em mais quantidade é sinal de uma melhor relação? Não. Eu não sei quanto é que há aqui estudos também engraçados no sentido, eu não sei qual é que é a frequência imaginária das pessoas que elas acham que é perfeita. Mas nós sabemos, também com muita investigação por trás disto, isto é evidência mesmo sólida, e nos diz que além de uma vez por semana não há menos benefícios para a maior parte das pessoas. Menos que uma vez por semana, quando se fala de atividade sexual na relação, menos que uma vez por semana as pessoas estão muito satisfeitas. Mas chegando àquele ponto ótimo de ter pelo menos sexo uma vez por semana, as pessoas que têm mais do que isso não têm mais benefícios. Sentem-se igualmente satisfeitas do que as pessoas que têm uma vez por semana. Portanto, isto é útil para as pessoas perceberem que o quanto nós imaginamos que tem sexo, o quanto nós gostávamos de ter sexo para sermos realmente satisfeitos. Não é preciso ir muito longe para perceber que a maior parte das pessoas não tem tempo, não tem vida para ter sexo todos os dias. Portanto, o importante, lá está, nem é tanto a frequência. Este número é sempre aqui um número útil porque eu acho que retira muita pressão. Mas eu não gosto mesmo muito de falar sobre a frequência só, porque o facto de pessoas envolverem em atividade sexual também não diz que elas estão satisfeitas. Há muitas razões pelas quais as pessoas podem envolver-se em atividade sexual. E até há razões menos positivas. Elas até podem aceder a ter sexo para evitar um conflito, para dizerem que sim e não terem que falar muito sobre isso. Há aqui uma pessoa que pode dizer que não estou a ouvir. O som não está muito bem. Eu estou a ouvir, não com muita... Ou seja, às vezes com um bocadinho de baixa de som, mas consigo
perceber. Espero que seja o normal para a maior parte das pessoas que nos ouvem. Eu peço desculpa da nossa parte por alguma questão, mas pronto, vamos tentar ver o que é que conseguimos aproveitar. Continuem, Inês. Portanto, há muitos que são muito bons para as pessoas desenvolverem sexual e vão desenvolverem menos satisfeitas. Portanto, o importante é que nós precisamos de não saber qual satisfatória no futuro. E podemos até ter menos sexual e estar porque lá está a satisfação, o quão agradável temos fantasias que são agradáveis, realmente podemos explorar partes de nós do contexto, ou nos sentimos se calhar não é tão agradável. Portanto, há aqui muitas coisas para além da frequência que vão fazer com que uma relação sexual do casal possa ter mais positivo com menos vezes por semana. Ok, pode ser que sim. Vamos seguir então. Então, estávamos a falar aqui, Inês, se calhar vamos apanhar esta última pergunta, está bem? Para não ficarmos com o raciocínio a meio. Portanto, era uma senhora que nos perguntava, depois de ter tido o meu bebê, sinto que apaguei por dentro no que diz respeito ao desejo sexual, quando é que tudo volta? Quando é que nos voltamos a sentir vivas? Sim, pronto, eu estava aqui a explicar que isto pode ser uma mudança muito comum e que afeta grande parte dos casais. Nós sabemos que cerca de 40% dos casais que têm um bebê têm níveis de desejo muito diferentes entre si, sendo que a mulher, tipicamente, a pessoa que esteve grávida e que teve o bebê, que passou pelas mudanças físicas, é a pessoa que também tem diferenças maiores ao nível do desejo. E, portanto, só para dar aqui alguma informação do que é que as pessoas podem esperar, normalmente, nestes 40% dos casos, as mulheres tendem a ter aqui uma redução do desejo ao longo da gravidez, que pode ter aqui altos e baixos e pode variar, mas no geral vai diminuindo, até aos 3 meses pós-parto, normalmente, que é aquele período de grandes mudanças, não é? A nível de tudo. O que nós chamamos o quarto trimestre, não é? Por alguma razão, não é? Então, é um rebuliço que normalmente afeta bem mais as pessoas que tiveram o bebê, mas que também pode afetar os parceiros ou as parceiras. Mas pronto, tipicamente até ao 3º mês pós-parto há assim uma redução ainda maior, que vem já da gravidez, mas a partir daí vai aumentando gradualmente e normalmente demora até cerca do 1º ano pós-parto a voltar mais ou menos aos níveis anteriores. Isto é para dizer que se estiver dentro deste panorama está tudo bem, ok? Claro que muitas pessoas gostavam de estar diferentes, de sentir mais desejo, de voltarem a sentir o que sentiam antes, mas isto leva tempo e estamos a passar por muitas mudanças, portanto é difícil também exigir que isto seja uma dimensão que é igual a antes e provavelmente não vai ser igual a antes. Mas pronto, pode demorar um bocadinho a voltar àquilo que nós gostávamos que tivesse ao nível do desejo. Mais uma vez, se é uma questão que as pessoas já tentaram alguma estratégia, que sentem que é difícil, que mesmo conversando com a pessoa com quem estão, não conseguem melhorar, isso é uma coisa que lhe causa muito transtorno, então acho que é um bom momento também para procurar ajuda e marcar uma consulta, mas acho que também ter esta informação do lado das pessoas ajuda, que é, não são as únicas, isto é uma fase de transição e é normal que o desejo flutue. E também, Inês, este é um tema que me é muito próximo porque eu, sendo fisioterapeuta e trabalhando já há muitos anos com mulheres na área de pós-parto, é muito comum, não é? Quando fazemos muitas vezes a avaliação após o parto, ali por volta das 4, 6 semanas, uma das nossas preocupações é exatamente perceber como é que as mulheres se sentem e quais são os receios e mesmo, não é? Como é que está a função, principalmente aqui da musculatura do pavimento pélvico, que tanto pode interferir com a função sexual e com o meu conforto na relação sexual. Portanto, lembrar também que há aqui muitas questões físicas, muitas vezes, que preocupam as mulheres e que podem estar a interferir com aquela mulher ter ou não vontade ou ter medo até muitas vezes de iniciar um contacto sexual após o parto. Portanto, eu noto que realmente as mulheres muitas vezes estão quase em pânico ou a pensar como é que vai ser, não é? É como se fosse toda uma nova etapa. Então, se realmente, acho que também é importante, não é, perceber
o que é que, se não está a acontecer, o que é que nos preocupa, não é? O que é que nos está a limitar, se realmente estamos a criar espaço também, e é possível criar, porque como tu dizes, quer dizer, os primeiros meses as prioridades estão completamente invertidas, portanto é mais do que normal que não se pense sequer disso, mas se já passou algum tempo, se calhar se está a criar espaço naquela relação para que esses momentos possam acontecer, não é? Se é possível, se quer que isso aconteça. Muitas vezes também esta ideia, não é? Que há muitos casais que já traziam uma rotina, não é? De contacto sexual a determinadas horas, e muitas vezes esses horários não funcionam com uma criança em casa, nomeadamente, não é? Ao final do dia, muitas vezes é quando as pessoas já estão exaustas e nem sequer querem pensar no assunto. E também perceber que se há aqui algum medo de iniciar contacto por questões físicas, questões de autoimagem, medo de ter dor, tudo isso pode e deve ser trabalhado, não é? E há momentos em que, e há profissionais com quem vocês podem falar a esse respeito. A consulta de ginecologia após o parto, de revisão, pode ser um desses momentos. A consulta com a fisioterapeuta também, após o parto, pode ser outro desses momentos. E se necessário, se realmente é uma coisa que vos preocupa, por que não procurar também ajuda na área da psicologia e terapia sexual, principalmente quando vemos que já são questões que vêm muitas vezes atrás e que simplesmente são agravadas nesta altura, não é? Sem dúvida, e acho que aqui é muito importante as pessoas realmente terem esta atenção, porque pode haver realmente aqui alguns medos que se prendem com a parte física da recuperação e de perceber se está tudo bem, e alguns receios. E às vezes, muitas vezes com uma avaliação e com alguma informação isto tranquiliza-se, não é? Por isso é que é importante também esta tua chamada de atenção, acho que sim. E às vezes são coisas tão práticas, Inês, sabes que eu vejo, como contracepção, tipo, não é? Às vezes é o medo de ai não, mas eu não posso voltar a engravidar agora e ainda nem pensei muito bem como é que contracepção é que quero usar após o parto, ou por exemplo a secura vaginal, que muitas vezes é tão comum após o parto, e que as pessoas muitas vezes nem sabem como é que hão de dar a volta e assumem que vai ser doloroso e que por isso não querem. Então lembrar também que principalmente nesta fase há aqui muitas questões que podem estar a influenciar, perceber o que é que está, não é? na falta de vontade, e procurar profissionais que estejam ligados a esta área e que de certo já vos podem trazer algumas questões, mas lembrar principalmente isto, não é? Que é normal, é a coisa que mais se diz, acho que é a frase que mais se diz na área da sexualidade. Sim, é normal, sim, somos normais na nossa diversidade toda, mas de facto, se é uma coisa que está a preocupar e que se está a estender por um tempo que já é para aquela pessoa e para aquela relação considerado exagerado, então por que não procurem ajuda? Porque de certo haverá estratégias que possam ajudar-vos. Não sei se querias acrescentar mais alguma coisa, sim. Antes de avançar, eu acho que outra questão que também vai ser muito... as pessoas vão se relacionar com elas por quem já passou por esta fase ou quem está a passar, que é muito comum, que é as mulheres dizerem que agora são mães, não é? E que agora se identificam tanto com o papel de mãe, que até é difícil colar isto da identidade de parceira ou de mulher a nível sexual. E às vezes há também aqui muitas emoções contraditórias, que é: eu gosto tanto da pessoa que está comigo, eu gostava tanto de voltar a ser como éramos, mas eu não consigo. E há aqui até uma dificuldade em descolar este papel de mãe, que mais uma vez faz parte, não é? As pessoas estão a aprender e estão também a navegar esta fase, e há aqui muitas aprendizagens, e também há uma certa exigência das pessoas de fazerem tudo e de serem tudo. Portanto, acho que isto também é outra coisa que às vezes surge e que pode ser importante as pessoas, se não estão a conseguir lidar também, pedirem alguma... E acho que também, Inês, pegando no que tu estás a dizer, eu acho que é mesmo útil que não chega a nós como mulheres, sabemos esta informação de que é normal que isto aconteça nesta fase, mas passarmos esta informação aos nossos parceiros, envolvermos também nesta informação, porque muitas vezes isto não é falado no casal e o próprio parceiro está a questionar-se o que é que há de errado, será que ela já não me deseja da mesma forma, porque não houve sequer uma conversa sobre o assunto, não é? Isto por um lado. E estava-me a lembrar também de outra questão que tu estavas a dizer, não é? A propósito destas mudanças todas que acontecem, é muito normal que também
nesta fase, não é? Aquilo que, pensando por exemplo em mães que estão a amamentar, muitas vezes até as zonas erógenas podem ser diferentes nesta fase, então é toda uma nova aprendizagem, e mesmo quando o sexo com penetração ainda não é possível ou não é desejado, mas pensando por exemplo numa situação em que não é possível porque há uma recuperação física a ser feita e ainda pode ser doloroso, isto é também uma oportunidade para se encontrarem novas formas de intimidade a dois, e muitas vezes o que os casais falam é que nem é tanto a necessidade de ter aquele contacto sexual com penetração, mas muitas vezes o desejo de se sentirem íntimos, de se sentirem próximos, numa vida que de repente é feita a três, não é? Já não é aquilo que costumava ser, estão todos a redescobrir-se, mas de repente encontrar momentos para estarem a dois, para terem alguma intimidade, e isso não significa necessariamente uma relação sexual com penetração. Eu também digo muito isto às mulheres, que muitas vezes, não é? Pensando na logística toda, então não, às vezes não é preciso chegar aí, e há tanta forma de nos sentirmos desejados e de termos esta intimidade com a pessoa com quem estamos. É isso, isto também toca naquilo que estávamos a falar no início da conversa, não é? Que o desejo é muito mais acerca daquilo que nos motiva para nos voltarmos a envolver naquela situação do que seguirmos um script rígido. Portanto, às vezes nem tem que ser com atividade sexual com penetração. Pode ser com nós estarmos ali a ter uma conversa sobre alguma coisa que para nós nos faz sentir próximas e até cuidadas. Isto também é isto. E falando ao contrário também, para a pessoa que não passou por estas fases, não é? Às vezes também há aqui uma certa dificuldade de compreender, que é, será que a pessoa já não se sente atraída por mim? Será que a nossa relação está a passar por uma fase difícil? O que é que eu posso fazer para ajudar? Portanto, todas estas dificuldades que são diferentes para as pessoas devem ser comunicadas, devem ser conversadas. Claro, e pegando também, para vocês perceberem o quanto isto é comum, só neste espaço de tempo, está aqui uma pessoa a dizer também que foi mãe há pouco tempo e está a passar exatamente por estas dificuldades que estamos a falar, que se identifica, e durante o direto, logo de início, eu anotei aqui também uma outra pergunta, que dizia: fui mãe há 7 meses e o desejo ficou lá atrás quando ainda estava grávida, não sei o que fazer. Então, só neste espaço de tempo, tivemos aqui estas intervenções, e portanto, e dizer-vos também mesmo de quem lida com tantas mulheres todos os dias, isto é realmente uma preocupação comum, mas muitas vezes ultrapassa-se em primeiro lugar com uma comunicação aberta. Não esquecer que a fadiga e o cansaço são extremos nesta fase, ou tendem a ser, não é, pelos cuidados ao bebê, e quão importante pode ser, mais uma vez, e tu pegaste nisto antes, mas eu não resisto a pôr aqui, a partilha de tarefas, não é, nesta fase, porque há todo o trabalho doméstico que já existia, mais os cuidados ao bebê, e portanto não sobrecarregar uma das partes será fundamental para que também haja espaço para que possam surgir outras coisas. E de resto, todas estas estratégias que foste falando. Oh, Inês, pronto, acho que com isto nós tínhamos então esta outra questão que se relaciona com esta. Houve uma questão que nos surgiu, mas também já estamos um bocadinho avançadas na hora, se quiseres só comentar um pouco, que foge um bocadinho do tema, mas nós voltaremos de certo a estes diretos, que era se podias falar um pouco sobre vaginismo e útero baixo após o parto. Não sei se queres só contextualizar um pouco, mas eu prometo que depois voltaremos para outros temas também, para desenvolver mais estes temas, porque isto só dava um live. É verdade, isto está pano para mangas, mas de facto, se alguém perguntou, é porque existe esta preocupação. Portanto, dar só aqui uma pequena chega. Nós, quando estamos a falar de vaginismo, já estamos a falar aqui de uma outra questão. Estamos a falar de algo que tem a ver com dificuldades na penetração, e que é uma queixa relativamente comum também nas mulheres, e que normalmente é descrito como alguma contração que as pessoas não querem ter e que não desejam, não é? Não conseguem controlar, que impede qualquer penetração. E depois há aqui graus também diferentes, podem impedir a penetração por completo, e há pessoas que até nem conseguem introduzir um tampão, portanto é mesmo bastante impeditiva, mas pode ter graus também menores e pode gerar muita dor e desconforto. Mas acho que isto em si também merece também aqui atenção, porque há aqui muitas coisas envolvidas. Pode ser importante a pessoa falar disto também com algum ginecologista que possa fazer um despiste de algumas causas, que existem algumas causas que podem ser identificadas,
e acho que o trabalho no vaginismo tem e deve ser multidisciplinar, portanto aqui podem, e de certeza que também existem aqui questões também de preocupação com a dor, mais de foro psicológico, de antecipação, não é? Porque se nós estamos num contexto que é extremamente desagradável e doloroso para nós sexualmente, obviamente que vamos evitar e não nos vamos querer envolver nessa situação. E depois o que tipicamente acontece é, já antes de estarmos na situação, estamos tão preocupadas, temos medo da dor e que o nosso corpo também naquela situação é muito difícil estar pronto para a própria penetração e, portanto, o ciclo mantém-se. Mas a fisioterapia também de pavimento pélvico pode ser muito útil. Eu acho que isto aqui seria um bom tópico para depois. Eu ia dizer, para depois falarmos, mas só para dizer, se nós até aqui tivemos a falar de questões, que fomos dizendo algumas estratégias, algumas sugestões e fomos dando sinais de alerta para quando procurar ajuda, quando falamos em vaginismo estamos a falar já de uma disfunção, não é? Quer dizer, esta é a altura para procurar ajuda e arrisco-me a dizer também pela experiência clínica, procurar ajuda junto de profissionais que valorizem as vossas queixas, porque o que nós sabemos do vaginismo é que temos muitas mulheres, muitas meninas incapacitadas já há bastante tempo com esta queixa, não é? Com o impedimento de ter uma penetração, que demoraram muito tempo a conseguir a ajuda que precisavam porque simplesmente as queixas eram desvalorizadas ou lhe davam estratégias muito questionáveis como tens é que relaxar um bocadinho mais, tens que beber um copinho de vinho, o que for. Então dizer-vos, porque acho que isto é mesmo importante, eu acho que encontrar alguém que valorize aquilo que nós sentimos é fundamental e é o primeiro passo para podermos seguir em frente. Então, se é essa a vossa queixa, não se deixem ficar e não desistam até procurar profissionais que possam valorizá-lo e vos possam ajudar. E eu convido-vos, a outros têm as portas abertas, temos uma equipa multidisciplinar, como a Inês disse, que é fundamental para abordar estas situações, desde ginecologista, psicóloga e terapeuta sexual. A fisioterapia pélvica pode dar também uma ajuda incrível nesta área. Então, se esta for a vossa queixa, por favor, encontrem alguém que a valorize e que vos possa ajudar. E antes de falar só aqui da questão do útero, dizer só, porque perguntaram-me aqui, desculpem, Inês, a live vai ficar gravada para quem não conseguir ouvir até ao fim ou quem não teve a oportunidade de ouvir. Vou-te dar a palavra novamente, desculpa. Terminar sobre o vaginismo, que ao contrário de algumas outras questões, por exemplo, como dificuldades de desejo, que são muito complexas e que não há uma receita, as questões da dor sexual e do vaginismo têm um muito bom prognóstico, portanto são das coisas que nós sabemos que o tratamento é eficaz e funciona e nós podemos realmente dar aqui esta esperança e motivação às pessoas, porque vale mesmo a pena procurar ajuda, porque o prognóstico é muito bom. Claro. Sobre o útero baixo após o parto, Inês, não sei se queres só dizer qualquer coisita. Sou mais indicada, de facto. Eu acho que claro. Um prolapso, não é? Mas sim, poderá ser uma questão. Eu posso dizer-vos que isto talvez é uma questão importante para vocês falarem com ginecologista, se for o caso, está bem? Pode haver efetivamente aqui, digo-vos eu como fisioterapeuta também, pode haver imediatamente após o parto alguma laxidez ligamentar ainda e com o tempo a tendência é que isso vá diminuindo e os órgãos vão voltando um pouco à posição fisiológica, mas se tem acima de tudo alguma queixa, porque isto não é normalmente uma coisa que uma pessoa me diga, olha, eu sinto o meu útero baixo após o parto. Não, provavelmente foi alguém que lhes deu esse diagnóstico, então conversar com esta pessoa, perceber efetivamente o que é que isto significa e acima de tudo perceber se há algum sintoma que vos esteja a incomodar, que possa relacionar-se com este diagnóstico, porque efetivamente não seremos as pessoas mais indicadas, aliás, a pessoa mais indicada será em primeiro lugar quem deu este diagnóstico e deverá sempre ser associado à possibilidade de haver ou não queixas concretas no dia-a-dia que possam estar a incomodar-vos. E se assim for, mais uma vez, a ginecologia será a consulta ideal para falarem sobre isso em primeira mão e se realmente houver alguma queixa também a consulta de fisioterapia pélvica, a fisioterapia na saúde da mulher pode também ser uma ajuda havendo queixas associadas, tá?
E com isto, Inês, bem, eu não sei que horas são, perdi-me com isto tudo, mas acho que já tivemos aqui uma boa conversa. Não sei se há assim alguma última questão de quem está a assistir. Agradecer também a vossa presença e a vossa paciência nestas dificuldades que tivemos pelo caminho. Agradecer também aqui, penso que era ao Francisco, que nos deu não só a sugestão dos fones, como depois realçou a importância que foi termos corrigido isso. E dizer-vos então que a live vai ficar gravada para quem não conseguiu assistir e que prometemos voltar com temas igualmente que dão pano para mangas, não é? Como se diz, e convidar-vos também a passar, se quiserem, pelo nosso site para ver sobre esta área e sobre outras, mas na área da sexualidade temos de facto alguns serviços que vos poderão ajudar e uma equipa multidisciplinar que de certo irá ouvir-vos e valorizar as vossas preocupações e tentar encontrar estratégias em conjunto para que elas possam ficar cada vez mais pequeninas e imperceptíveis. É isso. Inês, queres dizer mais qualquer coisa para terminarmos? Não, acho que foi muito bom e agradecer as perguntas e a interação das pessoas, e é isso, estamos cá também para acolher. Lá está, a sexualidade é todo um mundo, portanto podemos também pensar em tópicos e voltar também com outros tópicos. É verdade. E eu não resisto a dizer, Inês, só porque nem de propósito, exatamente por ser um mundo, a Outros organiza todos os anos um evento para profissionais de saúde que se chama Nascer Positivo, em coorganização com a Associação Vozes da Mulher, e nem de propósito o evento deste ano, de que já lançámos a data, será inteiramente dedicado à área da sexualidade. Vai ser nos dias 21 e 22 de junho aqui no Porto, e o programa já está também disponível. Temos um site que se chama nascerpositivo.pt, tem esta informação também nas nossas redes e em breve lançaremos mais novidades sobre oradores e mais detalhes sobre o programa, mas convidar os profissionais de saúde ou pessoas interessadas no tema que nos ouvem a espreitar, porque de certo serão 2 dias muito produtivos com oradores nacionais e internacionais a falar sobre sexualidade. Inês, um grande beijinho, muito obrigada, vemo-nos em breve, um resto de boa semana para todos e até à próxima. Fica bem. Até à próxima.